Irmãos, uma boa tarde, uma boa noite. Nessa gravação da liturgia do culto vespertino, é sempre uma honra para todos os servos de Deus quando nós estamos na liturgia do culto, querendo adorar o nosso Deus amado. Então, logo no início, nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor para esse tempo de meditação na sua palavra e também a assistência do Santo Espírito em todos nós que vamos receber a orientação da palavra do Senhor. Então, onde você estiver agora, pode ser que você nem esteja assistindo essa gravação num dia de domingo, pode ser em outro momento, mas reserve esse tempo agora para reverentemente se concentrar na presença do Senhor, para nós orarmos e rogarmos a Ele a bênção para esse momento. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, se concentre agora, não deixe que nada atrapalhe esse momento de comunhão com o Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, nos prostramos para, com toda reverência, altamente louvarmos e glorificarmos o Teu nome. E estamos, Senhor, nesse momento, com todo o nosso ser concentrado em Te adorar. E também, Pai, nesse momento queremos examinar o texto sagrado para receber a bênção da orientação, do estudo da Tua palavra. Pedimos, Senhor, a bênção e a assistência poderosíssima do Teu Santo Espírito, abençoando, Senhor, a mim e aos meus irmãos que vamos, nesse momento, estudar a Tua palavra. Tem misericórdia de nós e recebe esse nosso serviço de culto como adoração ao Senhor, para agradar o nosso Deus amado. Tudo nós pedimos e agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós temos feito alguns estudos da Escritura Sagrada, mas não com tanta frequência nós nos detemos no tema específico do amor a Deus. E é sempre bom quando, em ciclos, nós voltamos a esse tema. Eu me lembro que, acredito que em 2017 nós tratamos desse tema e voltamos a falar dele hoje, que é um tema extremamente importante e relevante para a vida dos servos de Deus. E, inicialmente, nós temos algumas orientações bem específicas na Escritura Sagrada, principalmente com relação ao primeiro e segundo mandamentos, e também palavras de Jesus, quando ele faz o resumo dos 10 mandamentos, exatamente falando sobre esse ponto do amor a Deus. Então eu peço a você que pegue a sua Bíblia agora, nós vamos consultar alguns textos, e para isso nós precisamos manusear a Bíblia um pouquinho. Eu peço a você que nesse momento, pegue a sua Bíblia e vamos começar com o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 36 e 37, e também no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo de 4 a 9. Começando então com Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Acompanhe comigo, irmãos. Diz assim o texto do livro de Deuteronômio: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás
nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E o outro texto, conforme referido, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, versículos 36 e 37. Mateus, capítulo 22, versículo 36 e 37. Procurei na sua Bíblia. Diz assim o texto sagrado. O título dele é O Grande Mandamento. Mestre, perguntaram aqueles que estavam, os fariseus e os saduceus a Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, irmãos, com que palavras nós poderíamos explicar o verbo amar? Porque os dois textos que nós acabamos de ler são mandamentos, mandamentos para amar, amar o nosso Deus, prioritariamente, acima de tudo. Então, como é que nós poderíamos explicar esse verbo amar? Não seria, certamente, como nós ouvimos por aí uma palavra de um sentimento tão elevado, tão importante, já extremamente desgastado na nossa sociedade, por equívocos de entendimento a respeito do que seja esse sentimento. Então, poderia ser traduzido por afeto, por querer o bem, por ter cuidado, por ter carinho, por ter zelo, amizade, respeito, consideração. E a lista, ela é muito maior do que isso, para tentar expressar esse sentimento. Mas no caso específico do amor a Deus, o funcionamento do nosso entendimento poderia até ser semelhante, mas precisa de muito mais intensidade e toda a nossa sinceridade, lealdade, verdade, tudo aquilo de bom que nós pudermos oferecer ao nosso Deus. Então, tentando organizar essas ideias, eu procurei escalonar uma gradação nesse sentimento para nós podermos compreender como seria o funcionamento. Em primeiro lugar, para amar alguém, é imprescindível que se conheça a pessoa. Nós não conseguimos amar uma outra pessoa sem conhecê-la. E mesmo que a gente se relacione com a outra pessoa à distância, como tem sido muito comum, pessoas se conhecem da forma de videochamada ou até por correspondência, já é um pouco mais desatualizada essa forma, mas também existe. Então as pessoas se conhecem, vão entabulando um relacionamento, mas existe um determinado momento que há necessidade de um encontro pessoal para poder tornar aquele relacionamento mais efetivo. E a partir desse conhecimento é que a pessoa vai tendo contato com os atributos da outra pessoa, com as características da outra pessoa. E ao conhecermos o nosso Deus, nós começamos a nos maravilhar com todos os seus inumeráveis atributos. Nós não vamos conseguir conhecê-los todos, até porque a nossa capacidade intelectiva, mental, de raciocínio, de possibilidade de raciocinar em cima de informações que nos são dadas, são muito limitadas. Os atributos de Deus são infinitos. Nós conhecemos alguns, Ele nos permite conhecer alguns. Então, vale a pergunta: você consegue definir a pessoa de Deus e os seus atributos para informar, por exemplo, a um parente ou a um amigo que ainda não o conheça? Como é que nós poderíamos consolidar essas informações do nosso Deus, a respeito do nosso Deus, que nós já conhecemos por experiência própria? Então eu separei aqui uma leitura do nosso Catecismo Maior, na sua pergunta 169, eu transcrevi aqui para facilitar a nossa leitura.
é assim, a pergunta número 7 do Catecismo Maior. E qual é essa pergunta? A pergunta é: o que é Deus? E vejam que definição que a nós nos parece bem completa, mas não suficiente ainda. Mas ela já nos dá uma boa ideia para que possamos apresentar o nosso Deus para um amigo ou para um parente. Diz assim: o que Deus é? Deus é espírito em si e por si, infinito em seu ser, em sua glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, onisciente, infinito em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça e longanimidade, cheio de toda bondade e verdade. É uma breve definição para nos ajudar a compreender e a passar essa informação para outras pessoas de uma forma mais concisa, mas ela não é suficiente para definir quem é o nosso Deus. E, em segundo lugar, num relacionamento em que as pessoas estão progredindo em se conhecer, é importante reunir evidências de atitudes positivas da outra pessoa. E para conhecer melhor a Deus, também é assim. Podemos verificar as atitudes que Ele tomou em relação a mim e a você, e dentre tantas, a principal podemos verificar em duas leituras que nós vamos fazer. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Vamos verificar que atitudes Deus tomou em relação a mim e a você. Capítulo 2, versículos 13 e 14. Diz assim a Escritura Sagrada nesta carta de Paulo aos Tessalonicenses. O título é Ação de Graças e Exortação. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Benefícios maravilhosos, atitudes que Deus tomou em benefício nosso. O segundo seria na carta de Paulo a Tito, um pouquinho mais à frente na sua Bíblia, no capítulo 3, versículos 4 e 5. Acompanhe também essa leitura. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Exemplos escolhidos aqui da Escritura de atitudes que Deus tomou em nosso benefício. Capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja que benefícios imensuráveis de atitudes que o nosso Deus toma para conosco. Em terceiro lugar, também o amor amadurecido e com muitas evidências de que é bem presente e verdadeiro, as pessoas costumam fazer votos, compromissos e promessas de fidelidade e lealdade. E quais as promessas Deus assume conosco que o amamos? E eu separei mais duas leituras para que nós possamos recolher da Escritura Sagrada. A primeira leitura seria no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Êxodo, capítulo 20, versículo 6, que diz assim: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É conhecidíssimo esse texto. Faço misericórdia
até 1000 gerações. E o segundo texto, um pouquinho mais à frente, em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 13 e 14. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 13 e 14. Diz assim: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. São bênçãos do Senhor que Ele promete e concede a todos aqueles que o amam. E agora, em quarto lugar, já indo para a conclusão, Deus, mesmo sendo onisciente, Ele é onisciente, nós já conhecemos como um dos atributos de Deus. Ele sabe tudo, porque a eternidade toda passa diante dele num só instante. E Ele, mesmo sendo onisciente, Ele nos prova para saber se o amamos de fato. Para Deus saber se o amamos, lógico que Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós mesmos estejamos conscientes disso. Por isso Ele nos prova, Ele nos testa, e testa o meu amor por Ele e o seu amor por Ele, para comprovar e confirmar para nós mesmos se o que dizemos é verdadeiro nas atitudes. E veja que interessante, ainda no livro de Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 3, está escrito assim: não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Lógico que você posteriormente pode ler o texto todo para ver o contexto, mas esse pequeno trecho já nos dá uma informação valiosíssima a respeito do que Deus, como Deus age. Ele nos prova, Ele nos testa para confirmar que nós o amamos de fato. Conclusão, meus irmãos, se amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Isso, não há dúvida sobre isso. Como que nós poderíamos ter esse sentimento elevado pelo nosso Deus? Nós, na condição que nós estávamos antes dele nos chamar, completamente enxafurdados no mundo de trevas, e Ele então vai e nos chama, nos tira dessas trevas para a sua maravilhosa luz. Foi Ele que nos resgatou da nossa miséria, distante dEle, e nos trouxe para o seu reino de amor e luz, inclinando nossa razão para entendermos as coisas espirituais elevadas que em nosso estado natural não conseguiríamos entender absolutamente. Somente entendemos, somente os nossos olhos espirituais são abertos quando o Espírito do Senhor age em nosso favor e nos traz das trevas para a sua maravilhosa luz. Ter este entendimento e esse conhecimento, irmãos, é que nos faz amar o nosso Deus cada vez mais e mais, a cada dia, no progresso e melhoria da nossa vida de santificação perante o nosso Deus, e a querer estar sempre diante do nosso Deus, declarando todos os dias o amor pelo nosso Deus, nosso Senhor, num culto racional e verdadeiro, como fazemos na igreja, ou você em casa, diariamente, naquela atitude consciente de que está diante de Deus, o nosso Deus, o Senhor soberano, Criador e sustentador de todas as coisas, que nos amou com um amor imenso, um grande amor, para nos resgatar daquela situação que não conseguiríamos absolutamente resolver, não fosse o amor e a misericórdia de Deus para nos resgatar. Essa é a meditação breve que fazemos nessa hora do culto vespertino,
Que Deus abençoe o estudo da sua palavra. Veja que nós tivemos aqui pelo menos umas 8 ou 10 citações bíblicas. Espero que você, com essa gravação, depois consiga separar um tempo para estudar um pouco mais de detalhe todas essas riquíssimas referências bíblicas que reforçam a nossa fé, a nossa qualidade de vida espiritual. Louvado seja Deus, que Deus o abençoe. Vamos mais uma vez orar, agradecendo a Deus por essa bênção que nós temos, mesmo com tantas dificuldades que nos cercam, às vezes até o distanciamento, mas temos até recurso tecnológico para podermos estar juntos numa comunhão espiritual diante do Senhor. Vamos então curvar a fronte, fechar os olhos e orar, agradecendo ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, humildemente, reconhecendo que só o Senhor pode nos fazer compreender a riqueza da Tua palavra, os ensinos nela contidos, que são um verdadeiro alimento espiritual para a nossa vida de fé. Louvamos o Teu nome e com muita gratidão nós queremos rogar, suplicar, que o Senhor aplique todos esses ensinos na nossa vida, para que possamos, Pai, diante do Senhor e diante de todos aqueles que nos cercam, testemunhar a nossa fé, o nosso amor imenso pelo nosso Deus, com toda a reverência, com toda a humildade, querendo sempre Te servir, meu Pai. Tudo pedimos, agradecemos e eu rogo pelos meus irmãos que estão nessa hora também participando desse momento de meditação e culto ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.